Como elaborar um plano de estudos para concursos públicos? Meu nome é Fernando Mendonça e vou aqui dar os parâmetros para que você possa elaborar um plano de estudo para concurso. Eu vou focar no concurso da área da educação, um cargo de professor, mas os princípios são aplicáveis para qualquer área, área fiscal, área policial, área administrativa. Então, você fica até o final do vídeo que, ao final, com certeza, você vai aprender a fazer um plano de estudo vencedor, um plano de estudo para você conseguir chegar nas primeiras colocações no seu concurso. Isso eu tenho certeza porque esse plano já foi aplicado e já deu certo. Eu já apliquei esse plano comigo. Aqui supomos que o cargo é de professor, você tem 30 horas semanais para estudar e você tem 2 horas, 2 meses até a prova. O edital já abriu. Então, aqui, continuando, né? Você tem 7 disciplinas para estudar, dividido em 2 grupos, conhecimentos gerais e conhecimentos específicos. Toma aqui como exemplo a banca Sebrasp. Você pode até dizer, não, eu não tenho essa quantidade de horas, eu não tenho esse tempo, mas aí você vai adaptar. Como eu te falei, você vai pegar os princípios, vai pegar a lógica e elaborar o seu plano de estudo. Você pode conseguir sozinho, né? Tem consultorias para que alguém te ajudar, possa fazer esse plano para você, mas você pode simplesmente fazer esse plano sozinho e seguir, entendeu? Se você não quer contratar consultor, não pode contratar um consultor no momento, você faz o seu plano sozinho e estuda seguindo o seu plano, tendo disciplina. Então, vamos lá, vamos aprender os princípios. Aqui coloquei aqui as matérias e a quantidade de pontos, somente para a gente compreender como vai funcionar o plano de estudo. Então, aqui a gente tem 5 matérias, né? 4 matérias, língua portuguesa, legislação, direito administrativo e uso de tecnologia da educação informática básica. Essas 4 matérias são as matérias que vão compor esse total de 50 pontos. Porque a atualidade, nesse concurso aqui que eu estou tomando como exemplo, só vai servir para discursiva. Então, quatro matérias, 50 pontos. Ou seja, a gente tem um pouco mais de 12 pontos por matéria, né, por disciplina. E conhecimentos específicos, 70 pontos, no total aqui de 120, com 2 matérias. Ou seja, cada matéria em tese seria cobrada 35 pontos, que é a disciplina específica do cargo de professor, que a gente está tomando como exemplo, biologia, história, ciências, e temas educacionais e pedagógicos, que é um tema relacionado à educação, a conhecimentos específicos da educação, né, relacionado à didática. Dessa forma, a gente, pela lógica, a gente deduz que a disciplina específica, a banca vai cobrar muito mais questões do que relacionada aos temas educacionais e pedagógicos. Com base nisso, o que é que a gente faz? No base em nosso tempo e no número de pontos. Qual é a lógica? A gente dedicar mais tempo para as matérias que a gente compreende, que a gente entende e deduz que vai haver um número maior de questões, como aqui. Disciplina específica, né, sua formação e os temas educacionais são 70 pontos. Então, assim, o tempo maior será dedicado a essas 2 disciplinas. Não tem sombra de dúvidas. Então, aqui eu fiz essa divisão. Língua portuguesa, 2 horas. Por que 2 horas? Porque língua portuguesa é uma matéria muito importante e com certeza ela vai chegar no mínimo a 15 pontos desses 50, no mínimo. Então, deve ser dedicar essas 2 horas. Legislação, 1 hora. Direito administrativo, 1 hora. Uso de tecnologias da educação informática básica, 1 hora. E essa aqui na parte da atualidades é pensando que realmente sua prova vai ser corrigida, você vai entrar, vai ser aprovado na objetiva, com pontuação suficiente para sua discursiva ser corrigida. Como a discursiva é no mesmo dia, tem que dedicar já tempo para fazer esse treino, nessa leitura de atualidades e esse treino. Então, vindo agora para conhecimentos específicos, disciplina X, a sua formação, né, que é o seu curso de formação. Então, botei 10 horas. E temas educacionais e pedagógicos.
Coloquei 5 horas. Por que essa quantidade de horas? Conforme já te expliquei, porque a maior parte da pontuação está nesse grupo de disciplina. Então, aqui você elabora uma planilha muito parecida com essa, ou semelhante a essa, e coloca suas disciplinas. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. De segunda a sexta, você vai, colocou as disciplinas, você chegou em casa, né, cansado do trabalho, o que é que você vai? Olha no seu planejamento e estuda. Conhecimento específico, em seguida, temas educacionais e pedagógicos. Na terça-feira, o que é que você chegou? Você sabe o quê? Que você tem que estudar português, legislação e atualidades. Quando você chegar a casa, você olhou quais foram as disciplinas que você estudou ontem, o que é que você faz? Você dá uma lidazinha, faz uma revisão na parte que você marcou para revisar, e eu vou explicar a questão da revisão em vídeo seguintes, né, nos próximos vídeos, e em seguida você já passa diretamente para, para o seu cronograma, o seu planejamento atual, o seu plano atual. E aí começa a português, legislação, atualidades. Sempre que você for estudar, sempre que você for estudar as disciplinas do dia, você deixa uns minutinhos para dar uma revisão, uma revisada no que você estudou no dia anterior, rapidamente. E assim você faz na quarta, e assim na quinta, e assim na sexta. No sábado, nesse caso aqui, o que é que você faz? Se dedica 2 horas só para o específico e em seguida faz uma revisão geral. Em seguida você faz uma revisão geral. Fazendo essa revisão geral, você está consolidando o seu conhecimento. Você está passando mais vezes pelo conteúdo e isso vai fixando na sua memória de longo prazo. No domingo, né? No domingo, o que é feito? Um grande simulado. Você pega uma prova, responde ela como se estivesse valendo, como se fosse a prova do seu concurso. Não tem tempo para ir tomar água, tem tempo para concluir a prova, você vai anotar gabarito e depois você faz a correção e análise do que errou e onde errou e o porquê. Isso é papo para um outro vídeo, é conversa para um outro vídeo. Então, você percebe que você tendo esse plano de estudo, você não vai chegar no dia e vai ter que decidir, cansado, decidir o que vai estudar, qual a disciplina que vai estudar. Não, você já decidiu antes, já está no seu plano de estudo. Então, você vai lá e vai aplicar o seu plano de estudo, vai olhar quais são as matérias, simplesmente vai estudar. Aqui você dá para você ver, né, com um foco maior, aquela mesma tabela de forma mais visível, né? Tá mais clara aí para você. Então, a ideia é exatamente essa: você não parar para pensar, gastar sua energia tendo que decidir o que é que vai estudar, que matéria vai estudar naquele dia. Isso já deve ser decidido na sua elaboração de estudo, na elaboração do seu plano de estudo. Então, quais foram os princípios utilizados aqui? Ó? Você vai distribuir o tempo de estudo de acordo com o peso de cada matéria para a prova. Você vai estabelecer a prioridade de estudo conforme a sua facilidade ou dificuldade individual. Por exemplo, eu coloquei 2 horas para a língua portuguesa, mas vamos supor que você seja muito bom em língua portuguesa. Então, você não precisa de 2 horas para a língua portuguesa, você coloca só apenas meia hora para dar uma revisão, né, nos dias específicos, para responder questões comentadas e segue o barco, coloca essas horas para específico ou para outra disciplina que você nunca tenha visto. Autoavaliar-se periodicamente para alterar o plano de estudo. Ou seja, quando você fizer aquela prova, prova simulado, você vê que está ruim numa matéria, você quer que você faz? Você dedica um pouco mais de tempo para aquela matéria, caso aquela matéria seja importante, tenha uma quantidade de questão significativa. O outro princípio e o último, levar em consideração o tempo de estudo entre a elaboração do plano e a realização das provas. É claro, você não pode achar que tem todo o tempo do mundo para você evoluir, né? Evoluir naquela disciplina que você nunca foi bem, por exemplo, tem pessoas que têm dificuldade em matemática. Então, se
em uma prova, nesse caso aqui não tinha, mas se em uma prova você tem muita dificuldade em matemática e o tempo da prova, entre a sua preparação e a prova, é curto, então você não vai aumentar a hora nessa disciplina matemática, tendo em vista que você teve uma história de dificuldade, tem uma história de dificuldade com essa matéria. Então, durante o edital, na preparação pós-edital, você não vai aprender matéria nova, assuntos novos. Você vai aperfeiçoar o que você já aprendeu, você vai ficar cada vez mais perito naquelas disciplinas que você já vinha estudando, né? E você pode até aprender algo novo. Se for da sua matéria, você vai fazer aquela revisão, você vai relembrar, mas aprender uma matéria que você considera difícil em edital aberto não é aconselhável. Aconselhável é você focar naquela matéria que tem mais questões, que você sabe que se você ler, quanto mais você ler, mais pontos você pode conseguir na prova. Então, é, esses são os 4 princípios básicos, né, da elaboração do plano de estudo. E espero aqui ter contribuído com você na elaboração do seu plano de estudo. E assim, é simples assim mesmo. Se você tiver dúvida, pode colocar aqui no comentário que eu vou responder todas as dúvidas. Tenho certeza que se você fizer esse plano de estudo da forma que eu estou apresentando aqui, você vai ser um dos primeiros lugares no concurso que você vai fazer. Digo isso porque eu fiz assim e fui um dos primeiros, e em alguns eu fui o primeiro lugar, aplicando esse plano de estudo. Valeu, se inscreve no canal aqui, deixa o joinha e acompanha aqui os vídeos porque vai ter muito conteúdo de valor. Abraço!